principalmente a reforma tributária, né? Será que sai? Tem algumas exigências sendo feitas por setores da sociedade, prefeitos também manifestando agora preocupação com o texto da reforma tributária, e a gente vai falar bastante sobre esse assunto a partir de agora. Começa justamente falando sobre a reforma tributária. O relator da proposta na Câmara, o deputado Agnaldo Ribeiro, ele que é do PP, disse hoje a prefeitos que não vai deixar que a reforma se contamine com a política radical e que não se deve entrar no conflito entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula. Essas declarações foram dadas no mesmo dia em que o PL divulgou uma nota assinada por Bolsonaro, e essa nota com críticas, duras críticas à PEC da reforma, e sinalizando ali que a sigla deve orientar voto contrário à reforma tributária na Câmara. Na fala durante evento da Confederação Nacional dos Municípios, em Brasília, Agnaldo defendeu a reforma tributária como um projeto de interesse do país, com foco nos municípios, nos estados e na economia brasileira. Esse é assunto para os nossos colunistas. Comigo hoje, Chico Alves e Carla Araújo. Boa noite aos dois, bem-vindos. Carla, e o Agnaldo no meio disso tudo, né? E tá uma confusão danada. Agora, prefeitos dando entrevista coletiva, Eduardo Paes estava descendo o pau na reforma, falando que está muito cedo, enfim. Essa nota também do ex-presidente Bolsonaro, né? Boa noite para você. Boa noite, Diego. Boa noite, Chico. Boa noite a todos. É um tema, o Diego, que passa governo e é um tema super complexo, não é uma coisa muito simples de avançar no Congresso, né? A gente tinha aí o empenho, a gente tem aí, né, a promessa do empenho do presidente da Câmara, Arthur Lira, nessa proposta de reforma tributária, uma agenda que ele tem encampado muito para ele. O problema é que começam a aparecer aí as resistências. Então, chegou essa leva de governadores a Brasília, mostrando resistência ao texto, prefeitos, e aí essa sinalização do presidente Jair Bolsonaro, eu estava conversando com alguns integrantes do PL para entender um pouco o bastidor dessa nota, Diego, e a questão Bolsonaro inelegível agora, né, tentando fazer o que pediam para ele já fazer lá atrás, para ele ser esse símbolo da oposição aí do enfrentamento. E aí eles divulgaram esses pontos, que eles são contrários, mas alguns ali interlocutores do PL admitiram que vamos fazer oposição como o PT fez durante muito tempo. Então, não vai ter vida fácil, a bancada do PL é a maior bancada, então mesmo o presidente Arthur Lira tentando sensibilizar aí parte dos parlamentares da importância dessa aprovação, enfim, Lira encampando essa ideia, eu já comecei a chegar naquela coisa de que essa semana, a super semana do Lira, começa a ficar um pouco mais complicada. Eu já estou na fase do apostar de que não vai rolar essa semana, não. O recesso chegando muito perto, a gente ainda tem a votação do CARF que está travando a pauta, e a questão do arcabouço fiscal, que tem as mudanças que foram feitas no Senado, que precisam ser validadas pela Câmara. Então, se eu fosse apostar hoje, terça-feira, pode ser que eu me surpreenda, tá, Diego? Mas até sexta, como queria Lira, com tantas ainda nuances para acertar, com essa manifestação do PL na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo a maior bancada, tem muita aresta para parar aí, para a gente achar que a tributária avança nessa semana como queria o presidente Arthur Lira.